Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Os irmãos têm um pouquinho de paciência. Aleluia. Hoje eu vou precisar citar alguns textos para chegar onde o Senhor quer nessa noite. Então, irmãos, vai dando glória, vai intercedendo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. João 21 diz assim, a partir do versículo de número 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu também, e outros dois de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Dizendo eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa para comer? E responderam eles, não. Versículo de número 6. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram então a rede, e já não podiam atirar, pela grande quantidade de peixe a qual pescaram. Só até aqui. Agora você vai lá, um pouquinho para trás, lá em Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Vou estar lendo para não tomar tempo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam ali lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Jesus a Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes a rede. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tanto o primeiro quanto o último texto ao qual fizemos a leitura, fala acerca de milagre de Jesus. São 2 cenários a qual Jesus manifesta o milagre na vida de Pedro através de pesca. E hoje eu quero trazer à nossa memória algumas coisas para que possamos aprender sobre o chamado de Pedro. No Evangelho de Lucas, da pesca maravilhosa, muitos conhecem o contexto, mas eu vou só aqui fazer um resumão para que a gente possa entrar aonde o Senhor me conduziu. A palavra do Senhor vai dizer que depois de uma noite inteira pescando, tentando pescar, estavam os discípulos, e junto com esses discípulos também estava Pedro, mais conhecido como Simão. Estavam à praia. Diz a minha Bíblia que eles estavam lavando as redes. Depois de uma noite inteira, a pesca foi frustrada. Agora esses homens lavando a rede, Jesus chega na praia. Junto com Jesus, uma multidão. E Jesus, pela quantidade de pessoas que estavam acompanhando, precisava de um espaço mais seguro, mais confortável, para que ele viesse continuar ministrando aquela multidão que o acompanhava. Então Jesus, ele chega e ele avista 2 barcos próximo ali à praia. São estes barcos a qual os discípulos usaram a noite toda tentando pescar e não conseguiram nada apanhar. E agora esses discípulos estão à beira da praia lavando as suas redes, quem sabe até cabisbaixo, por não terem alcançado aquilo que eles tinham como objetivo, que era a pesca. Agora Jesus, ele escolhe um dos barcos, porque ele avisa 2 barcos, mas ele escolhe um. Mas o fato de um barco, já quero dar uma chave aqui que o Espírito Santo está revelando agora. O fato de Jesus ter escolhido o barco de Pedro não significa que ele não viu o outro barco que estava do lado.
Entenda que se não chegou a sua vez, isso não significa que o Senhor não está te vendo. Mas ele então escolhe o barco de Pedro, o barco de Simão. E Simão cede ali o seu barco emprestado. Mas Simão não só cede o barco para Jesus pregar para a multidão. Simão também está junto com Jesus, enquanto Jesus prega para a multidão. E o mais interessante dessa história é que a minha Bíblia vai dizer que eles estavam lavando a rede. Só que essa rede que esses homens usavam não é como as redes de hoje. Era uma rede feita com um material um pouco mais dificultoso para se limpar, para se lavar. Então se levava um pouco mais de tempo, era um pouco mais desgastante, era mais trabalhoso para se limpar as redes. Só que aqueles homens que eram expert na arte da pesca e que tinham costume de pescar, eles sabiam tamanha era a importância de manter as suas redes, as suas ferramentas de trabalho, de maneira que elas possam estar limpas, para que no outro dia, quem sabe, elas sejam usadas novamente para pescar. A minha Bíblia vai dizer que eles estavam a lavar a rede, a limpar as redes. Grave bem isso, irmãos. Eles estavam limpando as redes. E agora Jesus, ele entra no barco de Pedro. Depois de ministrar a tua palavra para a multidão, Jesus, ele vai convidar Pedro a ir mais profundo, a se afastar um pouquinho mais da beira da praia. Imagino eu que num dado momento, Pedro, ele acha que por acaso Jesus apareceu na praia. Por acaso Jesus resolveu escolher o seu barco para ser usado. Só que eu entendo através dessa palavra que o Senhor, ele não trabalha por acasos, e muito menos com acasos. Jesus, ele só trabalha quando ele tem um propósito. Pedro, ele não entendia qual que era o propósito de Jesus entrar dentro do seu barco, até o momento que Jesus estava ministrando para a multidão. Só que agora chega a hora de Jesus ministrar para a vida de Pedro aquilo a qual ele tinha como propósito na vida de um homem que era pescador. Jesus, então, ele se apresenta como aquele que veio para romper com o cenário de fracasso. Ele apresenta para Pedro a solução, chamando para Pedro: Pedro, vem para o mar, vem para o mais profundo. Pedro, lança a rede. E Pedro então vai dizer para Jesus: Senhor, nada apanhamos, tentamos a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Mal sabia Pedro que ali começaria um chamado para um ministério a qual ele nem mensurava o tamanho da obra a qual Jesus tinha através da vida de Pedro. Diz a palavra do Senhor que Pedro lança a rede. O interessante é que no começo dessa palavra, desse texto, fala que os discípulos estavam lavando a rede. Em nenhum momento Jesus chama Pedro e manda ele colocar a rede dentro do barco. Jesus só pede o barco emprestado. Mas aquele que anda prevenido e preparado, até mesmo sem perceber, ele já colocou dentro do barco uma rede que ele nem sabia que ia precisar usar. Ah, irmão, você não entendeu não. Talvez nem Pedro se deu conta o porquê que ele colocou a rede que estava lá na beira da praia, dentro do barco, sendo que Jesus precisava do barco só para pregar. Ei, querido, o seu Deus, ele não trabalha com coincidências nem por acaso. Tudo que ele faz na minha e na sua vida tem um propósito específico. Agora Pedro sacou da rede, que ele nem sabia que estava ali no barco, mas estava lá, e não era por acaso, e usou ela e lançou no mar, e grande foi a quantidade de peixe. Só que quando eles chegam à beira da praia, essa mesma rede que quase se rompia, de tamanha quantidade de peixe, é a mesma rede que a palavra do Senhor vai dizer, Pedro decide então deixar tudo. Aí eu fico pensando comigo, como é que alguém que trabalha a noite inteira, que está à beira de uma praia, lavando a rede, frustrado por uma pesca que não conseguiu pegar nada, agora presencia um milagre, vê bonança naquilo que outra hora ele teve fracasso, porque é assim que o meu e seu Deus faz. Aquilo que nós obtemos fracasso, Jesus chega para nos dar bonança. Para que eu e você venha entender que não é as minhas habilidades que faz acontecer, não é a força das minhas mãos, mas sim a palavra que direciona, vinda do Senhor. Agora esse mesmo homem que presenciou tudo isso vai largar tudo para seguir Jesus.
Mas antes de largar tudo, ele reconhece que ele é pecador. E a partir daí, Jesus libera uma palavra para a vida de Simão Pedro: não temas, porque a partir de hoje eu te farei pescador não de peixe, mas pescador de homens. Ele larga tudo e segue. Só que ele percorre um longo caminho com Jesus. Pedro estava presente na casa da sua sogra quando ele viu Jesus curar sua sogra. Pedro estava presente quando ele viu Jesus ressuscitar Lázaro. Pedro estava presente quando ele viu um cego enxergar. Pedro estava presente quando ele viu uma mulher do fluxo de sangue sendo instantaneamente curada da sua hemorragia. Pedro estava presente quando ele viu o paralítico ser colocado de pé. Pedro estava presente quando ele viu demônios serem expulsos pelo poder e autoridade do seu mestre. Pedro estava presente nos momentos de angústia a qual o seu mestre subiu no monte para orar. Pedro estava presente na comunhão, no partir do pão, na Páscoa. Pedro estava presente. Pedro estava andando lado a lado com Jesus. Só que o que me chama a atenção é que isso ainda não era o fim do ministério de Pedro, e nem sequer o começo, mas sim era o meio. Esse Pedro que foi convidado por Jesus para o seguir, esse Pedro que presenciou uma pesca milagrosa, esse Pedro que presenciou milagres extraordinários com Jesus, ainda não é o Pedro pescador de homens. Esse ainda era o Pedro pescador de peixe. E diz a palavra do Senhor que certa feita Jesus está em comunhão com os seus discípulos. Era Páscoa. Jesus estava falando um pouco para os seus discípulos, preparando eles para o que havia de vir, que era o momento da sua morte, morte de cruz. Pedro por diversas vezes demonstrou o seu amor por Jesus. Pedro por diversas vezes queria estar perto, em intimidade com o mestre. Só que há um momento a qual Jesus vai responder para Pedro: Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, e eu roguei ao Pai porque eu sabia que você não estava pronto. E Pedro vai dizer para Jesus, parece até irônico, mas é o que a Bíblia diz: eu irei contigo para onde fores. Se preciso for, eu daria a minha vida por ti, mestre. Jesus está falando para Pedro que Satanás pediu para peneirar, para se andar com ele, e ele rogou ao Pai porque sabia que ele não suportaria. E Pedro agora está falando para Jesus: eu estou pronto, Jesus. Ah, Pedro, como diz o ditado por aí, não sabe de nada, Pedro. Sabe o que Jesus vai falar para Pedro? Quando te converteres. Por isso que eu estou dizendo aqui que esse Pedro que caminhou tudo isso com Jesus, ainda é o Pedro pescador de peixe. Como é que entra na minha mente alguém que foi chamado por Jesus, que presenciou tantos feitos, tantas maravilhas, tantas coisas, e agora está ouvindo de Jesus: quando se converteres? Pedro não estava convertido. Você entende isso, irmãos? Pedro presenciou, andou, esteve junto, teve intimidade, participou de comunhão, estava na mesa, mas não estava convertido. Não estava convertido. Agora Jesus é levado para um lugar, a poucas horas de ser preso. Pedro vai mostrar que não está convertido quando ele tira a espada da bainha para tentar defender Jesus. Jesus vai repreender Pedro: guarda a tua espada. Guarda a tua espada, Pedro. Jesus, ele é preso. Ele é levado. E a minha Bíblia vai dizer que os discípulos começam a se esconder. Aleluia. Pedro agora foge e se esconde.
Mas Jesus liberou lá atrás uma palavra para Pedro: ainda antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. Jesus estava dizendo para Pedro: a prova que você não está convertido e que não está pronto é você me negar, Pedro. Ainda antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Então, ali em meio a esse cenário, Jesus preso, indo para qual era o seu destino: cruz, morte. Pedro se esconde, os discípulos se escondem. Quando de repente alguém avista Pedro se aquietando numa fogueira, e alguém vai olhar para ele e vai dizer: tem cara de discípulo, parece com um dos deles, fala como um dos deles. E chega e pergunta: não era você que estava junto com o tal do Jesus, que se titula Rei dos Judeus? Não, eu não, deve ser outro. Pela segunda vez alguém indaga: não é você que andava junto com ele? Mas você está vestido igual os que andam junto com ele, você fala igualzinho. Ah, é você sim. Não, não sou não. E pela terceira vez depois Pedro nega Jesus. E quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. Traz à memória de Pedro aquilo que Jesus tinha falado lá atrás. E Pedro aí ele entende que realmente ele não estava pronto. Ele andava com o mestre, mas ele não estava pronto. Ele estava convencido, mas não estava convertido. Ele não estava pronto. Só que o que Pedro não sabia é que tudo isso era Jesus forjando ele para o chamado que ele fez lá atrás, na beira da praia. Agora eu imagino comigo na pele de Pedro. Eu me coloco na pele de Pedro. Se coloque você também nessa noite. Pensa no conflito que esse homem entrou dentro dele. Poxa vida, eu larguei tudo. Eu vi esse homem fazer coisas sobrenaturais. Eu jurei que estaria com ele. Eu prometi dar a minha própria vida por amor a ele. Eu tentei defender com a minha espada. E quando ele se ausentou um pouco da minha presença, eu fui covarde e neguei. Só que agora passam-se os dias, e Jesus, Maria Madalena vai ao sepulcro. Quando ela chega lá, a preocupação dela era remover a pedra. Só que a pedra já não estava mais posta no mesmo lugar. E o sepulcro estava vazio. E ela começa a chorar, desesperada, que não sabia se alguém tinha roubado o corpo de Jesus. E vai aparecer um anjo para ela e vai dizer: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Depois Jesus vai aparecer para ela. E ela vai saber que a promessa se cumpriu. E ela vai correndo avisar os discípulos e a Pedro. Depois a palavra vai discorrer dizendo que por algumas vezes o Senhor, depois de ressurreto, vai aparecer aos seus discípulos. E uma dessas feitas ele vai entrar no lugar onde os discípulos estavam reunidos. E Tomé não está lá. Depois de saber do que ocorreu, ele duvida. Jesus, para não deixar dúvidas, aparece novamente e fala para ele: toca, Tomé. Se para você crer é necessário tocar, então eu estou aqui, toca. Toca. E aí nós chegamos em João 21, onde nós fizemos a leitura. Mais uma das vezes a qual Jesus aparece aos seus discípulos. E estavam eles à beira da praia. Eu não quero entrar muito no conflito da mente de Pedro. Pedro, quem sabe, depois de saber que Jesus tinha ressuscitado, que o sepulcro estava vazio, ele contava as horas esperando que Jesus se apresentaria para ele como uma solução. Talvez Pedro nem queria estar perto de Jesus, porque sentia vergonha das suas próprias atitudes,
sentia vergonha, se sentia num conflito dentro da sua mente, porque negou o seu mestre, achando que Jesus havia se esquecido ou deixado de lado. O Pedro, a outra hora, na beira de uma praia, fez a promessa de fazer dele pescador de homens. E Jesus aparece enquanto eles estavam pescando. Pedro volta a pescar, ele volta às práticas a qual ele fazia. Porque para ele, na mente de Pedro, não havia mais o que fazer. Não havia mais um chamado, não havia mais um ministério, não havia mais. Ele negou a sua fé. Ele negou aquele a quem ele seguia. E agora o que resta para Pedro? Voltar a fazer o que eu fazia antes. Pedro foi precipitado e arrastou um pouco com ele. Porque é assim que aqueles que são titulados líderes no reino do Senhor, eles são vistos como influência e influenciadores. Pedro decide voltar a pescar e imediatamente alguns discípulos vão se juntar a ele e falar: nós vamos contigo. Ao invés de arrastar Pedro e falar: não, Pedro, não volta não. Eu não sei da onde, irmãos, mas Pedro arrumou um barco, Pedro arrumou uma rede. Ou ele arrumou, pediu emprestado, ou alguém fez o favor de emprestar. Mas o que a minha Bíblia diz é que ele voltou a fazer o que ele não era para ele fazer mais. Não se precipite em voltar em lugares que o Senhor já te tirou. Não se precipite em voltar às velhas atitudes a qual o Senhor já te mandou largar. Espere Jesus apresentar-se como resposta para a sua vida. Não se precipite, espere o momento de Jesus chegar. Pedro não esperou Jesus chegar e nem se apresentar para ele. Ele logo decidiu por si só: eu vou pescar. E sabe qual foi a consequência disso? Não pescou nada de novo. Porque tudo aquilo que nós decidimos e fazemos com a nossa própria vontade jamais vai ter sucesso. Pedro está voltando a fazer aquilo que ele achava que tinha habilidade para fazer. Mas ele se esqueceu de que Jesus o chamou para ser pescador de homens e não mais pescador de peixe. Pedro se precipita e volta. E o pior, ele influencia e leva mais gente junto. Vai com o combo todo voltar para o lugar de onde Jesus mesmo tinha tirado. Se agarrar aquilo que outra hora ele mesmo tinha decidido largar para seguir Jesus. Mas minha Bíblia vai dizer que neste momento Jesus se apresenta na praia e vai gritar de longe: ei, filhos, tem alguma coisa para comer? E ele de longe grita: não. Tá ruim para peixe hoje. E Jesus vai dar uma ordem, fala assim: lança na rede do lado direito. E ele ainda vai falar o que vai acontecer depois: e vocês vão apanhar aquilo que vocês estão procurando, para que vocês venham a entender que não é na sua força, mas sim debaixo da palavra. Aleluia. E eles lançam a rede, diz a palavra do Senhor, que era tão grande e numerosa a quantidade de peixes, que a rede quase se rompia, porque o meu teu Deus, Ele não é um Deus que te dá uma palavra e não sustenta. Se Ele te direcionou para fazer alguma coisa, Ele vai sustentar essa rede, independente do tamanho e quantidade de peixes. Não vai romper a rede. Se é o Senhor que está ordenando essa palavra, segura firme e arrasta, faz força, mas não vai romper, porque a palavra daquele que libera sustenta. Estava todo mundo com medo de perguntar se era Jesus mesmo. Alguém olha para Pedro e fala: é o Senhor. Diz a palavra que Pedro estava nu. E ele rapidamente, ele nem espera o barco chegar,
na beira da praia. Ele se lança no mar e vai nadando. E às vezes nós somos muito diferentes desse Pedro. Pedro, ele negou Jesus, ele deveria se esconder, e isso ele fez por algum momento. Só que agora Jesus está à beira da praia falando: filho, você me negou, mas você para mim ainda é filho. Você fez o que não deveria fazer, mas eu ainda te chamo de filho. Você confiou nas suas próprias forças, nas suas habilidades, e não obteve sucesso. Mas vem que a brasa está acesa. Vem que tem pão, que tem peixe. Vem se alimentar, vem, filho. Porque você buscou se alimentar com as suas próprias mãos. Mas eu não te chamei para ser alimentado com as suas próprias mãos, nem tão pouco para confiar nas suas habilidades. Eu te chamei para comer de mim, que sou o pão da vida. Eu te chamei para beber de mim, que sou fonte de águas. Eu imagino na mente de Pedro que quando ele olhou aquela fogueira acesa, ele lembrou de outra fogueira acesa a qual ele se aquentava. E alguém falou: você é um deles. Ele falou: não. Ele olhava a chama daquele fogo e lembrava Jesus dizendo para Pedro: a mesma fogueira que um dia você me negou, eu estou te chamando de volta, Pedro. Agora ele chegou à beira da praia. Pedro veio a nado, desesperado. Porque é assim quando você se encontra com Jesus. Ele não pensou duas vezes, se lançou. Eu quero estar perto logo, porque eu quero ver o que Jesus ainda tem para mim. Eu quero ver se ainda sobrou um pouquinho. Aleluia. Já quero encaminhar aqui para o final. Capítulo 21 de João, versículo de número 15 vai dizer assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu e disse a Jesus: tu sabes que te amo. Jesus respondeu para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. E por 3 vezes Jesus está falando: Pedro, para cada negativa sua a meu respeito, eu estou te chamando de novo para o chamado a qual eu te escolhi. Pedro, quando você me negou a primeira vez, hoje eu estou te perguntando. Eu não quero saber se você falhou. Eu quero saber se você ainda está disposto. Pela segunda vez você me negou. E eu não quero saber, porque eu já sabia quem era você, Pedro. Eu não te escolhi por um momento, eu te escolhi e eu já sabia que você ia falhar. Pela terceira vez você me negou, Pedro. Mas hoje eu estou reafirmando. Para cada vez que você me negou, eu estou reafirmando: a promessa está de pé, Pedro. A promessa está de pé, Pedro. O chamado está de pé, Pedro. Pedro entende. Daí por diante, você vai ver um Pedro pescador de homens. Pescador de homens. Sabe o que o Espírito Santo ministra no meu coração agora? Não julgue alguém por um momento. Não julgue alguém por um momento.
Ai, mas porque devia estar fazendo assim e acontecendo. Não julgue alguém por um momento. As atitudes erradas de uma pessoa não determinam o lugar onde o Senhor quer que ela chegue. Pedro estava negando Jesus. Para ele, aquilo era o fim do seu chamado. Jesus agora se apresenta e fala: Pedro, agora eu vou começar a te fazer pescador de homens. Até certo ponto você só se achava pescador de homens, mas você era só pescador de peixe. Agora não, você já reconhece quem você é, você sabe das suas limitações, sabe do seu erro, reconhece as suas falhas. Mas hoje eu te aperfeiçoei e agora sim vou te fazer pescador de homens. Se coloque de pé em nome de Jesus.